Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Esta noite eu quero orar, fazer uma oração muito forte por você. O Espírito Santo falou ao meu coração que esta noite estaria orando por filhas e filhos que estão para viver um tempo de fartura. Eu vejo em Deus o pouco se transformando em muito e aquilo que estava faltando começar a sobrar. Você crê? Você toma posse. Nessa noite, nós vamos levantar uma oração, levantar um clamor ao Deus do Salmo 23, que diz que é o nosso pastor e nada nos faltaria. Eu creio que Ele há de abençoar sua vida, eu assim creio, porque foi assim que o Espírito Santo falou ao meu coração, que eu estaria orando por filhos e filhas de Deus, que estão para viver um tempo de providência, um tempo de fartura, onde o pouco se transformaria em muito, e aquilo que estava faltando irá começar a sobrar. Você crê? Eu quero que nesse momento você escreva abaixo o seu primeiro nome, e depois a frase: eu viverei um tempo de fartura em todas as áreas. Não vai te faltar nada, que você venha a ser muito feliz em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que está entrando aqui pela primeira vez, nessa noite eu peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que te trouxe até aqui, que até aqui te tenha sustentado, que continue te abençoando, te guardando, te livrando de todos os males. Deus trouxe você em uma corrente de oração, Ele sabe o motivo. Então eu quero direcionar você para que se inscreva no canal e comece a fazer parte dessa grande corrente de oração. É gratuito, tá bom? Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Quando você se inscreve, você passa a fazer parte da corrente de oração. E sempre que eu entrar aqui para orar, assim que eu entrar, a oração vai chegar no seu celular, tá bom? No YouTube, ele vai te dar um lembrete, te enviar a oração aqui abaixo, tá vendo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você, por favor, clique. Depois você verá abaixo também o símbolo de um sino. Pode clicar no sino também. E por último, você verá a palavra todas. Você clica somente nisso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino, clicar na palavra todas. Peço também às minhas ovelhas que cliquem aqui no símbolo do gostei. Sempre eu peço só a você, não é isso? É uma mensagem que você manda para o YouTube para que aquilo que eu falo aqui não seja ruim, desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Você viverá um tempo de fartura, você viverá um tempo de bênção. Aquilo que estava faltando vai começar a sobrar em nome do Senhor Jesus. Antes de orar, eu quero ler aqui alguns versículos bíblicos. Eu gostaria que você, que está comigo aqui agora, que entra sempre no mesmo horário que eu entro aqui, meu bispo, eu entro aqui assim que o Senhor entra, eu entro junto, já está no meu celular, eu não perco. Então, você que está aqui agora, eu quero que você escolha 3 pessoas assim, bem rápido. 3 pessoas, clica aí agora em compartilhar com 3 pessoas. Faz isso aí, ovelha querida. Claro, 3 pessoas que não estão aqui na corrente de oração, essas 3 pessoas vão entrar aqui agora também, vão tomar posse dessa oração, e eu tenho certeza que Deus há de abençoar, Deus há de trazer um tempo de fartura, Deus há de fazer sobrar aquilo que até então estava faltando. Compartilha aí, por favor, tá bom? Nós iremos orar nesta noite, mas antes eu quero entregar aqui uma palavra segundo Reis. Estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia aberta aqui na minha frente, livro de 2 Reis, no capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher clamou a Eliseu. Eliseu era o profeta, né? Certa mulher clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele buscava o Senhor, e é chegada. E ele disse: vai vender o azeite, pagar a tua dívida, e tu e teus filhos viverão. Do que sobrar é muito forte. Isso aqui é muito forte. Azeite, deixa eu mostrar aqui para você o meu. Eu sempre tenho aqui. Ó, e depois eu vou dar uma direção para você. Tá vendo aqui, ó? Eu sempre tenho uma garrafinha de azeite aqui comigo na oração, porque eu faço algo sempre, entre eu e Deus. Depois eu vou ensinar para vocês. Então, o azeite a que a Bíblia se refere é este aqui. Sabe, se a gente compra o azeite de oliva, a Bíblia diz, nessa época que estou lendo para você, que o azeite era como se fosse uma moeda.
Se comprava, se vendia, comprava coisas com azeite. E a Bíblia diz que uma mulher foi até o profeta e disse: meu marido morreu, ele deixou uma dívida alta, não tem como pagar, e os credores vão levar os meus filhos para serem escravos. Porque naquela época era assim. Então, se a pessoa não tivesse como pagar e tivesse filhos, os filhos eram levados como pagamento da dívida. E ela disse ao profeta: meu marido buscava ao Senhor, meu marido buscava o Senhor. Ele morreu e agora estou com 2 filhos e uma dívida que eu não tenho condição de pagar. Então o profeta disse: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite. Como eu disse que naquela época dava para comprar alguma coisa, vendia. Eu tenho um pouquinho de azeite. Ele disse assim: olha a direção que o profeta deu. Vai, pede vasilhas aos seus vizinhos, não poucas, não poucas. Entra na tua casa, fecha a porta e você pega o seu azeite e começa a derramar nas vasilhas. Quando a vasilha encher, põe à parte e enche outra. E assim ela fez. Veja que existem 2 coisas que movem o sobrenatural, que é a fé. O que é fé? Fé é você confiar em Deus, é você acreditar em Deus. Fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fato que não se vê. Eu não vi, eu não estou vendo, mas eu creio, isso é fé. Quando você tem fé e tem algo chamado obediência, as direções que você ouve, dificilmente o inimigo terá vitória. Pode ter certeza, dificilmente o inimigo terá vitória contra a sua vida se você tiver fé e você der ouvido às direções. Enquanto eu estou falando aqui, eu lembro de uma direção que o próprio Deus deu ao profeta Moisés. Ele disse: fala para os meus filhos ungirem a porta da casa com o sangue do cordeiro. A porta que estiver ungida, eu não permitirei que o destruidor entre. Então aquelas pessoas acreditavam em Deus, mas também eram pessoas que davam ouvido às direções. E a Bíblia diz que todo o povo que buscava Deus, que tinha rotina espiritual, ungiu a porta de casa. E a Bíblia diz que a casa que não tinha marca, o anjo da morte entrou, mas na casa que tinha a marca, ele não pôde entrar, porque estava protegida, porque aquelas pessoas davam ouvido às direções. Então, você que tem rotina espiritual, você que está aqui, sempre é importante você ouvir as direções que eu dou e colocar em prática. Amém. Então a Bíblia diz que ela deu ouvido ao profeta, pegou as vasilhas na mão das vezes e começou a encher. Quando a vasilha está cheia, coloca a parte em outra. Mas chegou um momento que ela disse: traga mais uma. E ele disse: não tem mais vasilhas. As vasilhas vazias acabaram. Usamos todas. Estão todas cheias. No momento que ele disse: ah, vá, olha que coisa interessante. Ela diz: chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vazia nenhuma. E aqui diz assim: e o azeite parou. A bênção de Deus, ela é conforme a nossa fé. Se tivesse mais vasilhas, teria mais azeite. No momento que acaba e lembra do que o profeta falou, eu tenho certeza que aquela pessoa assim era para eu ter conseguido mais vasilhas. Era para eu ter mais vasilhas aqui. Ele disse a ela: consiga vasilhas vazias, não poucas. Consiga muitas. Só que ela conseguiu um número, né? A Bíblia não fala assim. Foram muitas ou poucas. Mas quando acabou de encher a última vazia, o azeite parou na hora. Porque Deus, ele se move diante da nossa fé. Deus se move diante daquilo que nós acreditamos, diante daquilo que nós cremos. Acabou a vasilha, acabou o azeite, e a Bíblia diz que, aí diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ou seja, ela foi contar o testemunho. Eu profetizo que você terá um grande testemunho também para contar, e você vai me contar porque eu sou seu profeta. Amém. Ela, a Bíblia diz que vai. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Ou seja, a bênção que aconteceu dentro da casa daquela mulher foi tão grande, que com o azeite que ela conseguiu encher as vasilhas, ele disse: paga a tua dívida, ou seja, zera a dívida.
Eu estou aqui agora profetizando que Deus também vai entrar com providência. E você que tem dívidas, eu digo, não estou me referindo a dívidas que você paga normal, dívidas que, aos seus olhos, são muito difíceis ou até mesmo impagáveis. Eu estou profetizando que Deus vai te ajudar, vai entrar com providência e você vai conseguir pagar essa dívida. Você crê? Você toma posse, escreve aí agora. Eu creio, eu tomo posse dessa profecia. Escreve aí agora, ovelha querida. Então ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, deu para pagar a dívida, e ainda sobrou para ela viver com os filhos dela. Sobrou para ela não ficar apertada, não ficar. Tem gente que paga a dívida e acaba, paga aí a dívida, não tenho mais nada. Paguei a dívida e não tenho nem agora aqui um alimento para comprar. Deus foi perfeito com ela. Ele pagou a dívida. Ainda sobrou para ela passar um tempo ela e os filhos. Deus é fiel, então. Aquilo que faltava passou a sobrar. O que era pouco se transformou em muito, e aquilo que faltava passou a sobrar. E eu creio. Estou lançando aqui sobre você essa profecia. Você crê? Deus vai entrar com providência. Não fique preocupada, preocupado, porque meu Deus não, calma, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria, você vai conseguir. Não se preocupe, porque quando você fica preocupado, isso atrapalha o agir de Deus. Eu lembro de uma senhora, uma ovelha chamada Senhora. Não, eu lembro de uma ovelha, porque um dia eu falei com a ovelha, a senhora. Ela não me chame de senhora, não tem mulher que não gosta dela, não quis senhora, é coisa de velha. Eu falei, não, ovelha é questão de respeito. Ela falou, não, meu bispo, me chame de você. Falei, tá bom. Aí eu lembro de uma ovelha que ela pediu um atendimento uma vez comigo. Ela disse, eu preciso muito. Ela estava indo na igreja, era nova na igreja. Ela disse assim, eu preciso muito falar com o Senhor. E aí eu falei, pode ir lá na igreja, pode ir lá no escritório que eu vou atender a senhora. A senhora. E aí ela foi lá. Essa ovelha, ela tinha uma empresa, mas ela estava em dificuldade, em aperto. Ela estava em dificuldade, em aperto, devendo a agiota. Imagine a pessoa em dificuldade, o dinheiro não entrava e devendo a agiota. Ela disse assim, eu estou desesperada, eu preciso que o Senhor ore por mim, porque eu estou desesperada. Eu estou endividada, eu estou devendo a agiota. E eu lembro que eu ouvi, eu lembro como hoje, eu lembro que eu ouvi tudo que ela falou. Eu disse, olha, a senhora vai começar a ter uma rotina espiritual. A senhora vai começar a buscar Deus assim. Eu dei outra direção e a senhora vai passar mesmo nessa situação difícil que a senhora está, do pouco. Ela disse assim, não está entrando quase nada na minha empresa. Eu falei, desse pouco, comece a devolver o seu dízimo. Comece a devolver a Deus o seu dízimo. Faça um propósito com Deus, porque do pouco, Deus vai transformar em muito. Acredite em Deus. No mesmo ano que ela sentou comigo, e conversou, eu dei a direção. Falei só isso, você já dizimista, e comece a orar. Comece a orar, não quebre a sua oração. Comece a orar. Comece a buscar Deus e Deus vai entrar com providência. Naquele mesmo ano, ela subiu no altar e eu lembro como hoje ela levou a chave de um carro. Sabe aqueles carros bem grandes? Eu esqueci como é o nome, que tem atrás, que tem uma parte de trás fechada. Esqueci o nome agora. Naquele mesmo ano ela disse, eu vim contar o meu testemunho, cheguei aqui assim, endividada, devendo a agiota, minha empresa sem entrar quase nada. Eu consegui pagar a dívida com o agiota. Estou aqui agora, apresentando também, mostrando o testemunho, meu carro zero que eu comprei, Deus me deu a vitória. Ela conseguiu pagar o agiota, e além de só em pagar, já era uma coisa assim, sai da dívida. Porque só quem está em dívida sabe como é ruim, tem gente que nem dorme. O direito de sair da dívida já era uma bênção. Além disso, Deus deu-lhe condições para comprar um carro novo. Naquele mesmo ano ela passou por turbulências, mas lembro-me de uma orientação que dei a ela.
Calma, não se desespere, pois o desespero só a afasta da ação de Deus. Busque a Deus, Ele lhe dará a vitória. E assim aconteceu. Portanto, a mesma orientação que lhe dou é: mantenha a calma, confie, fortaleça sua rotina espiritual, agarre-se a Deus, ouça as orientações. Pode ter certeza de que o Deus do Salmo 23, promete que nada te faltará, que Deus te guiará, te tirará do vale e te levará a pastos verdejantes. Creia nisso, confie. Quero orar. E precisamente esta noite, quero orar agora contigo. O Salmo 23, amém. Que tudo o que está faltando venha a transbordar em tua vida. Que Deus te conceda a vitória, a bênção que tanto precisas. Amém. Acreditas, ovelha querida? Vamos orar agora com muita fé. Quero que, se tiveres familiares por perto, segures as mãos deles durante a oração do Salmo 23. Tá bem, vamos orar, vamos orar. Agora com muita fé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Conduz-me junto às águas tranquilas. Restaura minha alma. Ele me guia por caminhos de justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu caminhar por vales de trevas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu cajado e tua vara me confortam. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, ergue uma das tuas mãos agora para receber. Pai, declaro que o que é escasso hoje na vida de tua filha, de teu filho, Senhor, se transformará em abundância. O que falta começará a sobrar. Coloco minha mão nesta palavra que acabei de ler para teus filhos e filhas, e agora estendo essa mesma mão para cada um deles e declaro que o mesmo milagre que essa mulher viveu, cada um deles também viverá. Recebam suas bênçãos, suas vitórias em nome de Jesus. Fecha a tua mão e diz: eu creio. Diz: eu recebo. Assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Dê graças a Deus. Repete comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, ovelha querida. Antes de partires, peço que nenhuma ovelha deixe de fazer isso. Compartilha esta oração com 7 pessoas. 7 é um número profético consagrado por Deus. Quando o fizeres e essas pessoas receberem e ouvirem a bênção que lhes é enviada, profetizo que voltará a ti dobrada. Em nome de Jesus. Amém.